Temos aqui, começar no Telegram aqui pelo Léo. Ele mandou, Lars, de alguma forma o governo anterior prejudicou a cena de teatro? Quais suas experiências para teatro com esse novo governo? Expectativas, falei experiência. Quais suas expectativas para teatro com esse novo governo? O governo anterior foi bastante complicado para a classe artística, né? Porque não só tirou investimento, como denegriu muito a imagem do artista, né? Com muita fake news, com muita mentira em relação a como os artistas usam o dinheiro público e tal, não sei o quê. Então foi ruim não só financeiramente, como a imagem do artista, né, diante da população. Uhum. Então a expectativa agora é pior não vai chegar nunca, né? E a gente pensando no que foram anos anteriores, assim, com governos mais com pensamento em relação à cultura, né, mais progressista, a gente tem uma expectativa de que não, obviamente não nesse primeiro ano, mas que vai ter uma recuperação aí, né, tanto na credibilidade em relação ao artista quanto no investimento. Então eu acho que é isso, Léo, vamos acreditar que vai ser melhor. Mas quando tu disse que o governo anterior ele contribuiu para uma má fama do artista, né? O que as pessoas acham do artista que tá errado, que não é que ele criou no imaginário da população? Que o cara é um bom vivant, né? Que o cara pega o dinheiro público e usa milhões com a tal da Lei Rouanet, que, cara, assim, são pouquíssimos os artistas que conseguem usar a Lei Rouanet. E a Lei Rouanet, ela, assim, cara, é tão... você tem que prestar conta de uma forma tão precisa que não existe você desviar dinheiro, entendeu? Porque, assim, primeiro que quando você consegue aprovar uma coisa, um orçamento, eles te cortam. Eles, sei lá, se você pediu 500 mil, eles te dão 400. Então você vai ter que se encaixar aquele projeto nesses 400. Uhum. Aqueles 500, eles já eram muito enxutos. Uhum. Né? Então, quando você vai encaixar... Então, a ideia de que o cara ganha muito dinheiro não é verdade, né? Não é verdade. Mas não tinha umas polêmicas, tipo de Cláudia Leite da vida, que pegava lá, tinha contratos milionários, a Lei Rouanet? Não tinha todas essas polêmicas, esses grandes artistas? Olha, não sei. Pode ser que na música, né, nesses casos maiores, pode ser que tenha cachês mais abusivos, assim, em relação ao valor de cachê e tal. Uhum. Mas no teatro, esses artistas de teatro, cinema, né? Uhum. Que é o que eu posso falar com mais propriedade, cara, isso não rola, não tem como rolar. Uhum. Né? Porque a vigilância é muito grande, é muito grande. Você tem que devolver dinheiro. Se tem coisa que você não tem como comprovar que fez, comprei uma câmera, não sei o quê, com um filtro, não sei o quê. Cadê? Se você não comprovar que você comprou, usou aquilo, não tem como. Uhum. Você devolve a grana. E aí, cara, não sabe? Por isso que eu falo, no teatro e no cinema é impossível. Impossível. E o que ele fez as pessoas acreditarem é nisso. Né? Que se tem cachês abusivos no cinema, no teatro, né? E que os artistas são uns bons vivants. E que o dinheiro, eu lembro que também tinha uma polêmica da Lei Rouanet que se dizia que era o dinheiro do imposto da galera, do cidadão que ia para artistas, mas na verdade não é, né? São grandes empresas que mandam esse dinheiro para os artistas e aí em troca tem uma publicidade. É isso mesmo, assim. O cara, porque assim, na verdade, o cara ia pagar de imposto 100 mil reais, aí ele resolve que ele vai dar alguma grana pro artista. Então ele pode dar 6% do que ele ia dar de imposto. Então, se ele ia pagar 100 mil reais, ele pode dar 6 mil pro artista. Uhum. Então ele pega 6 mil e dá lá pro cara, em vez de dar 100, e dá 94 pro governo. Entendi. Uhum. Então esses 6 mil é o que vai ser. Agora, esses 6 mil, o artista vai precisar fazer uma série de contrapartidas com esses 6 mil para a população. Então ele vai fazer um espetáculo que ele não vai cobrar ingresso, porque ele já recebeu o que seria, né? O que ele ia receber via ingresso. Ele vai dar uma oficina de graça para não atores. Então ele cumpre o papel do que o imposto deveria cobrir. Entendi. Né? Uhum. Essa que é a ideia.
E como é que ele se paga? O artista que ganha um incentivo do governo, ele também separa uma verba para salários ou cachês dos artistas, para ele mesmo? Sim, sim. E tu tem que, imagino, declarar também isso, né? Eu vou pagar tanto para mim, tanto pro outro ator e tal. Quando você aprova o projeto, já tá lá no projeto. Já tá tudo descrito. Já tá descrito antes, né? Quem vai ganhar quanto, tudo direitinho. E aí, quando termina o projeto, você tem que mandar as notas fiscais disso tudo. Então, se eu falei que ia ganhar 10, e fulano vai ganhar 5, eu vai ganhar 2, tem que ter uma nota fiscal minha, de 10 mil reais, do outro de 2, do outro de 5. Entendeu? Então, não tem como eu falar que eu vou ganhar 10 eu ganho 100. Sim. Porque da onde veio os outros 90? Né? Sabe? Tirei aqui da comida. Não, mas você falou que ia comprar comida pro elenco. Então tem que ter a nota fiscal de 90 da comida pro elenco. Mas tinha uma frase do Bolsonaro em relação a essa questão da cultura e tal, que eu concordo com ele, que era uma coisa meio grosseira da parte dele, como era de costume, mas ele falava assim, cara, lota teu teatro aí, faz tua peça ser boa, que aí o pessoal vai ver e tu vai ganhar dinheiro. Essa lógica eu acho interessante. E eu acho que tá certo também. Sim. E principalmente no caso das grandes produções que já tem uma grana, que em geral recebem uma grana de outros patrocinadores, né? Que não só pela Lei Rouanet. Porque o cara interessa colocar a marca dele lá de qualquer maneira, ele vai lá e coloca. Sim. Então aí realmente eu acho que é um exagero, que pode ter alguns exageros aí. Agora, nesses grupos pequenos, né? Grupos que estão que não tem esse respaldo da grande mídia, essa grana ela é da subsistência. Vou pegar alguns casos, tipo o Grupo Galpão, lá de Minas Gerais, né? Que é um grupo que consegue viver só de teatro. Mas eles tinham a Lei Rouanet, Petrobras patrocinava, ou Vale do Petrobras não, a Vale, que patrocina eles. Estão fazendo agora 40 anos de grupo. É uma entidade assim cultural que para o país ela é extremamente necessária, o Grupo Galpão, porque ela faz com que ela multiplica essa cultura que ela foi adquirindo durante esse tempo todo e veio multiplicando. Uma das coisas que eu fiz fora do Brasil foi no Globe Theatre, o Teatro do Shakespeare em Londres. Você chega lá, tem um quadro da montagem do Galpão, do Grupo Galpão montando Romeu e Julieta. Aí, quando eu falo que eu sou do Brasil, lá, as pessoas não falam assim, Pelé. Não, eles falam assim, Galpau. Aí na primeira vez você fala, não entendi. Galpau. Aí eu, Galpão, isso. Pô, você é do Brasil, de onde está o Galpão? Percebe? No meio artístico, no meio do teatro, o cara conhece lá em Londres, quando você fala que é brasileiro, ele te fala Galpão, não fala Pelé. Sim. Que é o que a maioria faz. Então, esse é o nível de importância da cultura, né, que o Galpão levou para o Brasil inteiro e para fora do Brasil, montando Shakespeare do jeito que eles montavam, né, e montam até hoje, né, com essa característica lá do interior de Minas, assim. Que só chegou lá por causa desse incentivo. Exatamente. Do Estado. Que não tem nenhum global ali, não tem ninguém que seja celebridade. É uma situação bem complexa, né? Porque eu tive essa discussão com a minha namorada. No dia que a gente viu esse vídeo do Bolsonaro, eu tava meio que defendendo o Bolsonaro e ela tava atacando. E ela me deu bons argumentos e eu dei outros bons argumentos também. Porque eu falei assim, o meu exemplo, por exemplo, eu faço stand-up. Eu nunca pedi incentivo de governo, nada. Tem a galera que vai me ver, eu loto todos os shows, é pequeno, vai 100, 120 pessoas, mas eu consigo fazer. E aí eu falei pra ela, por que as pessoas não podem fazer isso também? Por que o governo tem que dar dinheiro pras pessoas pra fazer? Por que ela não faz uma coisa boa, que vai ser inegavelmente boa, as pessoas vão ver, e aí as pessoas vão ganhar dinheiro assim. Mas existe o contra-argumento, que é também talvez se o Estado incentivar as pessoas e der o subsídio, talvez tu crie novos artistas de uma forma mais rápida. Exatamente. E bons artistas criam culturas boas, sociedades melhores, né? Claro. A longo prazo. Mas é uma situação muito... Vamos falar de stand-up. Por exemplo, na Inglaterra, o stand-up, você sabe, é uma febre, né? Assim, tem stand-up pra cacete. Tem subsídio lá também para stand-up. Sabe? Porque, senão, o que acontece? Não se renova. Aqui no Brasil, a gente provavelmente podia ter muito mais stand-up do que a gente tem. Né? Pelo Brasilzão, pelo tamanho que é o Brasil. Agora, tem gente que não tem como começar se alguém não for lá
e falar, ó, chega aqui, vem aqui para esse espaço, eu te dou esse lugar aqui para você começar a experimentar o seu trabalho. Sim. Você entendeu? Nem que seja só isso. Um cara sozinho, ele vai o quê? Subir numa praça e começar a falar? Pode ser. Né? Que ele saia daí ele começa a cobrar depois, aí alguém chama ele no bar. Mas o fato de começar, ele já precisa de algum incentivo financeiro para divulgar o trabalho, entendeu? Mesmo que seja só uma pessoa. É uma situação muito complexa, eu não consigo enxergar ainda a solução disso, assim. Porque ao mesmo tempo também eu penso assim, mas será que é obrigação do Estado incentivar, tipo assim, que o cara quer fazer arte porque ele quer fazer arte, aí o Estado dá dinheiro para ele, sendo que tem um outro cara que tá passando fome lá e não tá recebendo esse dinheiro. Tem tantas questões nesse sentido que eu não consigo enxergar o meu ponto ainda nisso tudo. Mas eu entendo essa sua questão, com certeza. É que a gente vê pouco a arte como uma necessidade. E arte é cultura, né? Porque eu acho que se a gente não tem esse subsídio para esse desenvolvimento e a gente deixar de ter arte e cultura, é aí que a gente vai viver a barbárie mesmo, sabe? Porque eu acho que a arte ainda é o que leva a esse espírito crítico, a essa reflexão e a essa solidariedade, esse sentido de compaixão que falta em muito lugar e que gera guerras e conflitos, sabe? Então, eu acho que tem isso. Mas o médico também é imprescindível, né? Obviamente. Mas a gente tá no outro lugar, assim, né? Que a gente não vê a arte, ela não é palpável, esse trabalho do que a arte faz com o indivíduo, né? Não tem como colocar em... Mensurar. Não tem como. Difícil pra caramba. Mesmo quando a gente trabalhava tendo que... nesses festivais que eu produzia, chegava uma hora que o investidor falava assim, eu quero mensurar o efeito disso. E aí ele sempre acha que é número. Porque, então, nesse festival foi pior do que aquele que esteve mais gente e esteve menos. Não, mas olha, esse aqui, o que a gente fez, o que a gente trouxe, mexeu muito mais com as pessoas. Mas o que é mexer com as pessoas? Sim. Sabe? Então, é isso que é difícil de mensurar. Sim. Tem outra coisa também que eu penso sobre esse subsídio estatal ao artista, até que ponto isso limita o artista de falar mal desse governo que está permitindo que ele faça aquela arte? Sim. Será que não acaba... Porque um artista, normalmente, ele é um anarquista, digamos assim, de espírito. Ele fala mal de tudo, critica e desconstrói o mundo ao redor, né? Agora, uma vez que ele está ganhando dinheiro de um governo X para fazer uma peça ou para ter sua companhia de teatro, será que se ele sentir vontade de criticar esse cara, ele vai ter liberdade? Por experiência própria, a gente viu até então muitas peças que foram feitas até antes do governo anterior sendo patrocinadas, e eram peças críticas aos governos, até peças que eram vou dar um exemplo bem prático. A gente fazia a Alma Boa de Setsuan com a Denise Fraga, com o patrocínio do Bradesco. Um negócio assim, criticando o capitalismo de uma maneira, essa atitude capitalista do ser humano, com patrocínio de banco. Patrocínio exclusivo, não é nem que ele estava lá entre os patrocinadores. Você entendeu? Ou seja, não sei se o cara que comprou não entendeu, né? O cara que compra o patrocínio, né? Mas, cara, era isso, falando, né, desse capitalismo ferrenho. Sendo patrocinado por um puta do capitalista, né? Mas tu não enxerga isso como uma contradição? De se financiar pelo capitalismo e criticar ele na peça? Mas aí o que você faz? Através desse dinheiro do capitalista, você está conseguindo mostrar para as pessoas, cara, não precisa ter tanto, né? Esse cara pode distribuir isso aqui que ele tem. Ele pode agir com compaixão, né? Não é acúmulo de capital que resolve, né? Vai resolver a vida do cara, mas não vai resolver essa questão dessa falta de compaixão.